Alô, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós iremos falar sobre criaturas, fauna e flora, porém de ficção científica. Iremos abordar um pouco mais profundamente, mais uma atmosfera mais alienígena. Então nós iremos fazer tanto uma criatura, vamos dizer assim, animal, quanto uma planta, e iremos utilizar a metodologia alfabética, a criação alfabética de criaturas. Quando nós falamos sobre criaturas inteligentes, nós também utilizamos, porém o mindset que nós utilizamos foi o etomorfológico, e dessa vez iremos falar sobre esse mesmo método, porém com a metodologia, um mindset mais funcional. O mindset funcional é quando tem o seu objetivo da sua construção, é trazer a função narrativa. Seria mais ou menos você querer, eu preciso de uma criatura que gere uma problemática X, uma dificuldade Y, uma mensagem Z. Então, a partir daquilo que você quer trazer para a sua narrativa, você constrói uma criatura, no caso, um animal e uma planta aqui hoje, para a gente fazer um pouquinho mais nessa função, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre criaturas aliens, fauna e flora, utilizando a metodologia alfabética com mindset funcional. Então, pessoal, quando a gente vai começar a falar um pouco sobre criação de criaturas, porém com uma metodologia mais funcional, alfabética, porém funcional, a gente precisa entender qual que é a função, então, dessa fauna, dessa flora, dessa criatura, ou aquele outro que ele seja, para a sua narrativa. No caso aqui, eu gostaria de construir um animal que fosse realmente um obstáculo para os meus personagens. Eu quero que ele seja não o vilão, meio que criatura mor, alguma coisa do gênero, porém eu quero fazer algo que seja mais num quesito de alguns obstáculos, algumas problemáticas aqui. Então, para a gente começar, o nosso animal ele vai ter como objetivo narrativo a quesito da problemática. A problemática que eu quero fazer seria realmente uma problemática de dificuldade física, não é mental. Então, se não vai ter algum quesito alucinógeno nesse ponto, porém, eu quero que seja uma problemática física, eu quero que seja uma problemática combatente, e eu quero que seja principalmente uma problemática visual, ou seja, eu quero que cause medo. Mas, Rafa, o que seria então essa problemática que você quer trazer? Qual que é a função dessa criatura, no caso desse animal e dessa planta, dentro da sua narrativa? No caso aqui, você pode utilizar o Genius Lost como uma forma de abordar aquilo que você quer? Sim, com certeza, essa é uma das principais coisas que você faz para você definir a problemática que você quer trazer, a função que você quer trazer dentro da sua narrativa para essa criatura, para essa planta. Então, no quesito da nossa planta, eu quero que ela seja, na verdade, uma resolvedora de problemas. Ou seja, eu quero que ela seja responsável por facilitar a vida dos nossos personagens. Então aqui vai ser uma resolvedora de problemas. E quais serão mais ou menos as coisas que eu quero que eles resolvam na nossa problemática aqui? O que seria uma meio que o que ela poderia ser para resolver esse problema? Eu quero que seja que ela resolva de uma forma bioquímica, principalmente. Então, mas eu preciso colocar dos três? Não, mas de uma forma geral, eu já quero que defina dessa forma que seja que ela resolva de uma forma bioquimicamente falando. Mas eu poderia já imaginar como seria a parte morfológica, a parte fisiológica, até pode. Porém, como aqui é o objetivo, é qual a função que eu quero que ela tenha para a narrativa, aqui realmente seja uma coisa mais simples. Você pode colocar um mini textinho lá, 2, 3 linhas, explicando mais ou menos o que você espera das funções desse animal, dessa planta, dessa criatura? Pode, não tem problema. Aqui eu estou deixando de uma maneira mais rápida de palavras, no caso do animal 3 e no caso da planta 1, porque o objetivo aqui é maior a gente poder brincar dessa forma, beleza? Então, vamos lá. No quesito então do animal, vamos lá. Lembrando, quando a gente fala sobre o método alfabético, nós estamos utilizando o A, B, C, D, E, F, S. No caso então do A, lembrando o que seria, é quando a gente pensa na parte de anatomia. A anatomia é aquilo que é a descrição física da nossa
da nossa criatura, do nosso animal, da nossa planta, é a parte de descrição, como você quer que seja visível. Então, no caso aqui, como que a gente vai fazer no quesito do animal uma problemática de físico, combatente e medo? Nesse quesito, então, a gente precisa pensar como seria uma forma que eu posso descrever essa criatura que cause esse problema físico, que seja um combatente, que cause medo. Normalmente, quando a gente pensa no medo, a gente pode fazer algumas relações com criaturas que nós já temos, como por exemplo, tamanho, força, velocidade, presas, dentes, olhos, estruturas de pele. Então você pode ir citando e colocando os principais atributos que você quer colocar dentro do perfil que você quer, que no caso aqui seria medo. Então, obviamente, o que seria coisas que causam medo eu poderia ir colocando? Olhos, colocar uma quantidade interessante de olhos. Eu quero colocar que seja também, que possa ser algo relacionado, por exemplo, a dentes. Eu quero que tenha garras, pode ser também músculos. Eu quero que tenha talvez algo que gere uma quantidade enorme de apêndices, patas e braços e tentáculos. Então, vou colocar apêndice de uma forma geral, porque o apêndice você pode tanto colocar braços, pernas, tentáculos, realmente rabos, qualquer coisa, você pode colocar dessa forma como apêndice. Então, cores que são interessantes, a cor vermelha é uma cor interessante, a cor preta é uma cor interessante, o roxo é uma cor interessante, um verde, no quesito mais alienígena, é uma cor interessante. Então, quando você for estruturar e começar a descrever a sua criatura no quesito funcional, você vai começando a listar aquilo que você acha que é interessante para a sua construção. Então, aqui, você não precisa necessariamente, nesse primeiro momento, você não precisa necessariamente definir. Você já vai começar a construir. E no caso aqui, os olhos, os dentes, garras, músculos, apêndices, como uma cor vermelha, uma cor preta, uma cor roxa, uma cor verde, ajuda nessa construção do medo. Como eu coloquei aqui, eu quero que tenha uma problemática física, de combatente. Eu quero que seja realmente algo que cause um problema para os meus protagonistas. Então eu poderia colocar fome, a fome na anatomia, a fome, mas é uma fisiologia pelo fato de ser uma coisa mais relacionada, por exemplo, ao seu interior. Então, de uma forma geral, para o animal, acredito que seja interessante, isso já está mais do que perfeito. No caso da nossa planta, vou até colocar aqui anatomia animal. No caso da nossa planta, eu quero que ela seja uma resolvedora de problemas, e no caso aqui, uma bioquímica. Como eu quero que seja uma planta que resolva problemas, eu preciso que realmente tenha alguma coisa que chame a atenção positivamente. Ou seja, como uma coisa causa medo e outra coisa vai ser que vai aproximar, que vai atrair, coisas bonitas que sejam referentes, como por exemplo, flor. Apesar de flor dentro da planta ser realmente anatomia, porém a parte fisiológica dela também existe uma diferença, no caso aqui é mais para dizer, existe. Se ela tem cheiro, se não tem cheiro, não importa. Não importa aqui nesse momento anatômico. Então, a presença de flores. Como, por exemplo, também cores vibrantes. Da mesma forma que o vermelho em criaturas, o vermelho para plantas é algo que é interessante. O rosa, o branco, as cores claras, sendo o azul, o amarelo, o verde. A gente pode fazer, por exemplo, a inexistência de espinhos. Então, tipo, sem espinhos. Você vai colocando elementos, então, que traz esse sentimento positivo. Mas eu quero que seja uma resolvedora de problemas bioquímicos. Sim, então se tem problemas bioquímicos, você pode colocar também, por exemplo, frutas. Frutas são interessantes, você pode colocar no quesito de pétalas, porque pétalas também estão relacionados à questão de cheiro, cheiro bioquímico, produtos voláteis. Perfeito. Você pode colocar sementes, pode colocar vagens. Então, são estruturas anatômicas de uma planta que vão dar possibilidades para você desenvolver a sua bioquímica, porque você quer resolver os seus problemas.
Então, no caso aqui, quando a gente fala sobre construção de uma criatura com um mindset funcional, eu estou pensando numa criatura, no caso um animal, e no caso uma planta, que tenha um objetivo narrativo. Beleza? Então o mindset que você vai colocar dentro desse ponto é um mindset narrativo. No caso da letra B, nós temos a biologia. Como eu falei para vocês, no quesito que a gente fala da biologia, o que se traz de interessante quando a gente fala nesses aspectos? São as funções de sobrevivência e as funções ambientais. As funções de sobrevivência: nasce, cresce, se desenvolve, reproduz, morre. As funções ambientais: alimentação, reprodução, respiração, a comunicação, todos os processos que têm essas funções biológicas diretamente falando. Então, no caso aqui do nosso animal biológico, eu quero que seja um animal que tenha como, novamente, a função problemática. Ou seja, eu quero que seja um problema, que cause medo. Então, nesse quesito, a gente não precisa necessariamente aprofundar tanto nesse padrão, porque como objetivo fundamental, narrativo dessa criatura, no caso desse animal, é combater, como nasce, como cresce, como se reproduz, como morre, talvez não seja interessante, porque não existe uma relação direta. Mas se você quiser colocar, por exemplo, que mesmo sendo uma função combatente, você vai interagir com essa criatura nos seus diversos níveis de desenvolvimento, como acontece, por exemplo, no Alien, no Oitavo Passageiro, que tem o perigo do ovo, o perigo do verme, o perigo do adulto. Então é interessante você pensar biologicamente como ele nasce, como ele cresce, como ele se reproduz, como ele morre, porque vai ser um combate a longo tempo, a longas distâncias, mais aparecendo dentro da sua história e dentro da sua trama. Como eu falei aqui que eu não quero que essa criatura, esse animal, seja o nosso protagonista vilão, o nosso antagonista, eu não quero que tenha essa função tão específica. Então, nesse caso, eu posso muito bem colocar algumas pequenas relações que ele faz na hora de ter essa relação direta com o ser humano, ou no caso, o nosso protagonista. Então eu podia muito bem pular essa parte, porque com a relação direta que tem, como nasce, cresce, reproduz e morre, não é de tanta importância. O que eu posso colocar, por exemplo, para a gente ter uma pequena noção, é que eu quero que seja um animal terrestre. Se ele vai ter 4 patas, se vai ter 7 patas, ainda a gente coloca na onde? Na parte de anatomia. Lembrando que anatomia é a sua descrição da criatura com o objetivo de ser algo visível. Eu estou vendo a criatura, tem essa função de descrição externa dela, beleza? Então, a coisa que tem mais relacionado com a nossa criatura é que ela é terrestre. E para deixar mais interessante, eu vou colocar que ela é aquática também. Então, é uma criatura anfíbia. Anfíbio não somente que é um sapo, tá? É uma criatura que pode viver tanto na terra quanto no mar. E no caso aqui da nossa biologia da nossa planta, nosso B de biologia da planta, o que é interessante a gente colocar aqui? Como que vai ser essa relação com o meio ambiente? Eu quero que seja uma relação de raridade. O que seria uma relação de raridade? É difícil de se encontrar. Ela tem uma biologia tão específica que é um tanto complicado. Então seria meio que uma planta mais rara, mais difícil, mais sensível. Então coloco que é uma biologia de sensibilidade. Essa relação que ela tem com o meio ambiente é algo mais sensível. Qualquer mudança na atmosfera, qualquer mudança na temperatura, qualquer mudança na sua composição pode ser um problema. Isso é um fator limitante. Mas, Rafa, não era para ser uma resolvedora de problemas? Sim, e ela vai ser. Porém, eu quero deixar um nível de dificuldade maior para não ser simples, onde eu posso, por exemplo, pegar essa planta, ela é o veneno desse animal aí que nós estamos criando, e você vai lá, pega, vai, rasga e joga no bicho aí, mata o bicho. Não. Tem as suas dificuldades, né? Então, com a função narrativa, apesar de ser de resolução de problemas, ela é mais rara, ela é mais sensível. Beleza? Então, quando nós falamos de funções narrativas, se você lembra de como funcionou a nossa criação da criatura fantástica intelectual alienígena,
você via que tinha muito mais detalhes nas funções biológicas. Por quê? Como nós estávamos criando uma criatura com o objetivo de destacar etomorfologicamente, que é morfologia, como ela é, e os seus comportamentos, mais com objetivo talvez para um RPG, onde tem essa relação direta de comportamento direto de comunicação, perfeito. Como no caso aqui eu quero que seja mais uma criatura com objetivo narrativo específico, eu crio uma criatura em cima disso. Qual que é a função dela aqui, beleza? No caso do C, nós estamos agora no quesito comportamental. C de comportamental. Ah, mas uma criatura ter comportamento, beleza, mas uma planta ter comportamento, existe isso? Sim, existe isso também. Claro que estamos falando em níveis diferentes. O comportamento da planta, a gente poderia colocar a ela, que seria como ela interage com outras espécies, poderia até ser. Mas no caso aqui, pelo fato de ser algo comportamental a nível narrativo, a gente tem algumas liberdades poéticas que nós podemos fazer, beleza? Então aqui, seguindo a nossa conversa, o comportamento do animal. No caso, obviamente, eu quero que seja um comportamento agressivo. Eu quero que seja um comportamento de matilha. Eu quero que seja um comportamento de armadilha, de emboscada. Ah, mas eu não sei o que tipo de comportamentos eu poderia colocar. É interessante que caso você queira colocar comportamentos mais diversificados, existem livros de etologia, que são os comportamentos animais, onde você pode procurar formas diferentes de achar esses conceitos. Como por exemplo, o que seria um animal de puleiro? Um animal de puleiro é aquele que tem como um comportamento clássico ter um lugar que ele vai ficar puleirado, meio que tem uma estrutura, um galho, uma pedra, uma coisa que ele vai se prender. Aves de puleiro, por exemplo, possuem uma anatomia de fechamento de tendão com a contração de pernas. Então, quando o animal ele estica, ele está com a mão aberta. Quando ele puxa, ele fecha. Então, quando o animal vai pousar, está aberto, e quando ele solta o peso, as pernas se traz segurando. Por isso que as galinhas não caem quando estão dormindo, porque o peso delas faz com que elas se mantenham presas no puleiro. Então você pode procurar dentro de livros diversos de etologia ou um comportamento clássico de uma maneira geral e procurar formas diferentes. No caso aqui eu quero que seja um animal agressivo, eu quero que ele tenha um comportamento de matilha, eu quero que tenha um comportamento de emboscada, ou seja, eles andam em grupo e eles têm essa estratégia de ficar esperando o momento da chegada, no caso aqui, dos nossos protagonistas. O comportamento da planta, você pode colocar ela de uma outra forma, pensando, por exemplo, na parte biológica ou nos outros quesitos, por exemplo, sociais? Pode, não tem problema nenhum. Porém, eu vou meio que dar uma leve diferenciação aqui no quesito comportamento de plantas. Por quê? Quando a gente fala sobre a estrutura alfabética, principalmente para criaturas inteligentes, existe a relação social, existe a relação comportamental, existe diversos outros fatores que diferenciam. Quando a gente fala de um grupo de animais ou um grupo de plantas, existem alguns fatores que podem ser minimizados caso você queira minimizar. Eu quero construir, por exemplo, uma planta, uma flor, uma criatura flor. Eu preciso pensar nos quesitos sociais? Não necessariamente. Se você quiser construir uma planta que seja, por exemplo, um ente, onde já está muito mais focado com uma criatura inteligente, show de bola, você pode facilmente colocar. Você pode cortar o S por não ter essa necessidade narrativa ou com uma outra necessidade que você acha interessante? Sim, tranquilo, você pode fazer, tá? Então no caso comportamental da planta aqui, seria mais ou menos como ela pode interagir. Mas a interação entre inter e intraespecíficos não seriam sociais? Sim, seriam sociais. Mas pelo fato de você ter mais uma função narrativa, você pode juntar o comportamento e o social tranquilamente aqui, que não há problema nenhum. Beleza? Então, seguindo aqui a nossa construçãozinha, a parte de comportamento da nossa planta, eu vou colocar aqui que, por exemplo, quando você arranca a flor inteira do chão, as raízes começam a se perder e isso libera um cheiro que faz com que a própria planta
morra. Então, nesse comportamento é que em caso de agressividade, as raízes morrem e a planta morre logo em seguida. Isso é um comportamento dela. Podemos colocar também que quando os frutos são retirados, a flor se fecha. Tá, mas por quê? Nesse caso aqui, estamos colocando com função narrativa. Não precisa necessariamente aprofundar tanto nesse quesito, se caso isso não seja de grande importância para a sua narrativa. O importante é o especialista ou você, leitor, entender que a planta é assim. Ponto. Por quê? Porque o cara que está dentro da história, ou ele vai utilizar dessa informação, ou ele vai explicar essa informação. Olha, gente, cuidado, porque estudando elas, nós vimos que os frutos, quando são retirados, a flor fecha, a gente precisa manter a flor aberta. Então, uma coisa que a gente fala na fantasia, na escrita, de maneira geral, que diz o seguinte: a realidade não precisa fazer sentido, não precisa ser explicada, a fantasia precisa. Então, quando você coloca na sua história algo fantástico, as pessoas buscam a explicação de alguma forma. Então, simplesmente de você colocar algumas características e algumas informações que são interessantes, você consegue fazer com que isso faça sentido de uma maneira geral. Beleza? Então, seguindo o comportamento que nós já fizemos dessa forma, nós vamos para o D. Lembrando que o D, que é o detalhamento, apesar de a gente seguir nessa ordem do detalhamento, eu sempre deixo para o final, porque é aquele momento mais delicioso do world building, que você pode escrever o que você quiser para deixar mais a sua cara aquela planta, aquele animal mais fantástico que você gostaria de colocar. Então, a gente vai dar uma puladinha aqui fácil nesse nosso alien aqui, porque não tem de tanta importância de uma maneira agora, porque já vou voltar depois. Então, seguindo aqui a letra E, que é a extraordinária. O que é a característica extraordinária? Quais seriam os possíveis poderes ou habilidades especiais que as nossas criaturas, no caso o nosso animal e a nossa planta, vai ter de especial. Então, extraordinário. Seja que o animal, ou seja a planta. Então, quais são as características interessantes do nosso animal que ele vai ter de poderes ou alguma habilidade especial? Como eu falei, eu quero que seja um perigo físico. Então eu vou deixar uma das habilidades dele com uma grande taxa de recuperação. Eu também quero que eles tenham uma capacidade de comunicação a longas distâncias. Então, comunicação entre matilha de longa distâncias. E eu também quero que ele tenha uma capacidade de, quando ele morrer, ele liberar um cheiro tão forte que ele tem uma capacidade de contração. Seria meio que sabe aquela doença dos músculos que contrai? Ou que seja uma câimbra, uma paralisação propriamente dita. Vou deixar de uma forma assim. Então vou colocar aqui que quando morre, libera uma toxina no ar que faz com que as criaturas próximas fiquem paralisadas. Perfeito. E assim já está mais que suficiente o que nós estamos aqui. Lembrando que é, como eu falei, com o objetivo de ser uma função para a nossa narrativa. Eu quero que a nossa criatura ela tenha um medo físico, eu quero que seja um combatente. Então, essas habilidades especiais são mais do que necessárias, pelo menos agora, nesse momento que eu estou criando. Você pode, num outro momento, enquanto você está escrevendo a sua história, colocar outras coisas? Pode, não tem problema. Porém, lembre-se que qualquer adição que você der para a sua criatura, para a sua planta ou para qualquer outra coisa, você precisa tanto explicar quanto revisar
no seu texto para ver se faz sentido essas mudanças que você fez. No caso aqui da nossa planta, ela vai ser realmente uma planta que tem como objetivo diminuir as possibilidades de morte quando enfrentar essa nossa criatura. Então, ela primeiramente, como habilidade especial, ela tem um poder de cura. Então quer dizer que os animais comem essas plantas de uma maneira geral e por isso se tem poder de cura? Não sei, isso pode ser algo social que você pode colocar no seu animal. Mas no caso aqui, nós vamos colocar que sim, ela tem uma capacidade de cura. Em quem? Nos outros, na gente, não nela. Tipo, você arranca a folha, nasce uma folha nova, não é uma regeneração. Né? Até vou colocar aqui uma regeneração para ficar mais fácil de lembrar. Regeneração. No caso aqui, realmente é de cura mesmo. Uma outra capacidade especial que eu acho bem legal, que é uma habilidade que é fantástica, que a gente poderia até colocar de outras formas, mas eu queria colocar isso, que é o seguinte, que ela tem, entre aspas, uma invisibilidade. Pelo fato da sua cobertura característica, quando bate o sol de uma maneira diferente, ou dependendo do formato do ângulo da luz, da sombra, da lente que você fazer, ela fica um tanto invisível. E uma outra habilidade especial dela é que ela é uma planta que tem uma taxa de reprodução, apesar disso ser algo biológico, porém é algo tão fantástico que isso pode até fugir das coisas de maneira geral. Uma habilidade que ela tem é de que ela é rara simplesmente pelo fato que ela só é encontrada ali. Mas ela pode ser plantada em alguns outros lugares? Pode, com algumas condições interessantes. Então, ela tem um poder de adaptabilidade de solo. Que basicamente é o seguinte: dependendo do que for feito, ela pode crescer em outros solos. Por quê? Como é um objetivo narrativo, é interessante você já pensar em coisas que você pode fazer para deixar a sua narrativa mais interessante. No caso do nosso F, é fisiologia. É fisiologia animal. No caso da nossa fisiologia animal, é importante agora, nesse momento, a gente ir pensando em algumas coisas que justifique alguns poderes, justifique também algumas capacidades, alguns comportamentos, algumas estruturas anatômicas. Então aqui no caso deles poder ter uma comunicação muito grande, ele possui uma estrutura próximo do cérebro que ressoa, então quando ele faz essa comunicação, ressoa em muito alto, então mesmo nós, humanos, conseguimos ouvir essa comunicação, porém não entendemos. Porém, possui dentro da sua caixa craniana uma bolsa barra glândula que propaga o som, fazendo com que tenha habilidade de se comunicar em longas distâncias. Ah, mas eu poderia muito bem colocar isso, por exemplo, na explicação mesmo do poder? Pode. O que é interessante aqui é que você está separando as funções com o objetivo de ter uma continuidade. Você pode, em qualquer momento, voltar ou simplesmente juntar. Aqui, essa metodologia, esse formato de construção, você pode adaptar dependendo da sua maneira. Se você acha que talvez o S, ou talvez o F, ou o E, ou o A não seja de grande necessidade para aquela construção que você está fazendo, seja qualquer mindset que você quiser, beleza, tranquilo. Esses mindsets servem para você ter um passo a passo e esse método alfabético é para você ter mais ou menos o mínimo para você poder construir. Você pode então colocar dessa forma, como essa caixa craniana possui uma bolsa, uma glândula que faz isso. Perfeito, você já está explicando de uma forma geral.
Aqui a gente pode explicar também a regeneração do bicho, ou o fato dele ter essa matilha. A fisiologia é algo interno, mas você pode utilizar desses órgãos ou dessas combinações de sistemas algo que seja algo para justificar A, B ou C, beleza? Então, no caso aqui da nossa fisiologia também, o fato de eles serem animais de caça, ele tem também uma capacidade de percepção química, seria meio que olfativa de uma maneira especial. Ah, mas eles têm nariz? Não necessariamente, pode ser quimiorreceptores, pode ser de uma outra forma. Mas no caso aqui, de maneira geral, eu vou colocar olfativas elevado. Né? Um olfativo elevado que eu acho que é interessante. E acredito que para justificativa narrativa da nossa criatura, não precisa mais muito do que isso. E no caso da nossa fisiologia da planta, aí já é um tanto interessante pelo fato de que nós queríamos que fosse com uma problemática bioquímica como resolvedora de problemas, aí já é interessante. Então, no caso da nossa planta, o que ela tem de fisiologia especial? A seiva dela, não vou falar se é o xilema ou se é o floema, mas provavelmente mais o floema pelo fato dela ter essa produção de compostos, mas a seiva, de uma maneira geral, ela tem essa capacidade. Então a seiva possui, é a seiva que possui a capacidade curativa. Um outro ponto é que as pétalas, quando elas produzem de uma maneira geral aqueles compostos que vão tranquilizar as criaturas. Então elas são os tranquilizantes. E no caso das nossas raízes, elas possuem um composto mais ou menos dieteno que tem a capacidade de amadurecer de maneira tão rápida a planta que deixa ela morta. Então, as raízes possuem, entre aspas, um amadurecedor muito forte, fazendo a planta morrer quando exposta. Então, no caso aqui, gente, quando a gente começa a construir, principalmente com função narrativa, você pode se dar a liberdade de fazer algo totalmente específico para aquela função que você quer dar. Se você quiser aumentar as funções da sua criatura na sua história, aumentar as funções da sua planta na sua história, perfeito, ótimo, você vai ter essa ideia e vai construindo junto. Mas o objetivo aqui é você entender quais são os mindsets possíveis para você utilizar essa metodologia. E no caso aqui, obviamente, nós estamos falando nesse quesito. Então, na parte do social, da parte do animal pelo menos, a gente já deu um grande, que é a parte de matilha. Apesar de ser um comportamento, é uma relação que existe. Um outro fator é o predorismo, né? A parte de predação que existe entre nós e as criaturas, no caso as criaturas para com a gente, né? Então a relação presa e caçador também existe. O nível de explicação, novamente, depende de qual é a função que você quer dar para a sua criatura. E no caso da planta, como eu falei, não tem tanta necessidade pelo fato simplesmente de ser uma planta. E no caso, quando a gente volta aqui para o D de detalhamento, o que eu falei para vocês é aquele momento que você vai dar o flavor que você quiser dar para a sua criatura, seja o animal, seja a planta, mais característico que você quiser colocar. E um detalhamento interessante que eu acho que vale a pena ser colocado é que eu quero que realmente tenha algo que eu não posso esquecer, porque eu quero que realmente tenha, seriam 3 cabeças. 3 cabeças é algo que eu quero muito que tenha essa criatura. Um outro, eu quero colocar um quimerismo. Então vai ter meio que parecendo umas junções meio que abissal da nossa criatura nesse quesito. E um outro detalhamento interessante que eu queria muito que essa criatura tivesse é que ela tem a capacidade de modular a voz humana. Então ela modula a voz humana dizendo as últimas palavras
da vítima. Isso eu faço questão que tenha. Então aqui do detalhamento, o que a gente coloca? As coisas que você faz questão que tenha. As coisas que você quer que realmente sejam característicos dela e faça todo sentido. Aquelas características que são detalhantes, que fazem a grande diferença. Que mostra a sua cara quando você quiser mostrar, quando você quiser montar isso. E no caso da planta, que eu faço questão demais, é que ela seja uma planta que ela tenha uma aparência semelhante ao dente de leão. Essa é a parte mais importante que eu quero que tenha, essa planta tenha essa aparência de dente de leão. Faço questão realmente que não tenha espinhos e as folhas são lisas e alongadas. Claro que quando você for construir a parte anatômica, você vai descrever de uma maneira bem mais forte. Você vai colocar, de tantas patas, tanto isso, aquilo, você vai realmente descrever. Como eu quero construir tanto uma fauna quanto uma flora com vocês, com o objetivo de ser narrativo e para o vídeo também não ficar muito gigante, eu não vou realmente construir a criatura com vocês, com todo. Eu estou mostrando passo a passo, porque eu acho que isso aí é mais interessante. Lembrando que tudo que a gente foi colocando aqui tem como objetivo narrativo, ou seja, é uma função narrativa. O mindset é funcional. Eu quero que essa criatura tenha essa função na história. Eu quero que essa planta tenha essa função na história. Então eu vou construir algo que traga objetividade dentro dessa função. Onde a anatomia vai trazer isso, física combatente e medo. Aqui vai trazer resolução de problemas bioquímicos, a parte biológica que é importante para causar esse medo, esse guerreiro. Na parte da planta a mesma coisa. O comportamento agressivo, de matilha, de emboscada, o comportamento da planta, o detalhamento que eu faço questão que tenha a minha criatura, as possíveis habilidades especiais, seja poderes mágicos ou habilidades biológicas que eu quero que ela tenha, a explicação fisiológica da nossa criatura, a parte interna que faz sentido eu ter como informação para cumprir a função que eu quero, e no quesito aqui social, que fecha lembrando que que não apenas é um predador, mas também tem esse quesito de matilha, que é o mais importante. Então, pessoal, esse aqui foi o meu tutorial método alfabético com mindset funcional, para trazer para vocês algumas ideias diferentes de como a gente pode ir fazendo. Então, se por acaso você tem algum animal fantástico mais alienígena, deixe aqui nos comentários na descrição dele, ou de uma planta interessante que você também utilizou dentro de uma história e mais ou menos como foi a interação com os personagens. Lembrando que na segunda que vem iremos fazer uma live trazendo novamente essa ideia e criando um animal e uma planta mais relacionada a esse ponto. Existem outras formas de fazer além do método alfabético? Existe, nós temos também um método que a gente chama de planetário biológico evolucionário, que você utiliza de outros conceitos para ir trabalhando. A base de dados que você usa é uma outra forma, apesar de ter diversos elementos que são semelhantes. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!